Bom dia, meus amados. Mais um dia precioso, né? Muito bom para agradecer a Deus por ter sempre este privilégio. É agradável servir ao Senhor. Quando você está recebendo do Senhor sempre uma orientação sobre o teu dia a dia, como deve ser vivido, mas aprendendo sempre através da palavra sobre aquilo que nós devemos estar sempre atentos sobre a nossa vida, sobre aquilo que de alguma forma nos envolve, de alguma forma tenta nos desviar, né, talvez do chamado do Senhor. E a tentação é uma coisa, irmãos, que é poderosíssima, porque são fraquezas que estão em nós, que somos nós que devemos lutar contra elas. E uma das coisas que hoje, né, tem se trabalhado muito dentro das igrejas se chama a prosperidade, né? A prosperidade. A pessoa quer ver materialmente a bênção de Deus. Mas Jesus, irmãos, o objetivo dele é ter vindo ao mundo e, perdão, ter morrido na cruz. Não tinha como objetivo, né, como propósito, nos enriquecer, né? Embora para ele nada custaria enriquecer a sua igreja. Mas não esse era o objetivo dele ter vindo e ter dado a sua vida por nós na cruz do Calvário, é porque ele queria restabelecer a ordem de Deus em nós, né, que é justamente podermos ter novamente a vida eterna. E todo o sacrifício, tudo isso se fundamentava justamente em que aquilo que nos separava de Deus, que era o pecado, através da sua morte seria justificado, né? Seria pago esse preço e nós estaríamos livres agora para nos encaminharmos a um encontro com o Senhor. Então, observando isso de uma forma não apenas superficial, mas tentando nos aprofundar-se e querendo entender realmente as coisas de Deus, o que Cristo traz para nós não são coisas desse mundo, porque o que Ele quer realmente nos levar para viver com Ele eternamente. Então, e nós não vamos viver nesse mundo. Esse mundo será abalado, será destruído, né? Haverá um novo céu, uma nova terra. Assim eu creio, assim diz a palavra do Senhor e assim eu vivo. Então, não temos que nos iludir com aquilo que o mundo pode nos oferecer, porque não é isso que o Senhor quer. E uma das coisas que nós precisamos observar sempre, e é por isso que é muito bom observar a palavra, porque a palavra vai te ensinar as coisas. Ela vai te mostrar as coisas como elas são. Muitas vezes erramos porque não observamos o que a palavra nos ensina. E nós simplesmente nos deixamos levar por aquilo que alguém nos prega, por alguma coisa que alguém nos disse. Mas não observamos o que a palavra do Senhor nos ensina. Ela sempre será a verdade. Ela sempre portará a orientação correta para que nós possamos desenvolver uma vida da maneira que o Senhor espera. E desligados normalmente da tentação deste mundo. Jesus apresenta o amor às riquezas, sabe? Ao dinheiro como sendo um Deus, né? Apresenta a riqueza como um Deus. Ele diz, não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que é o Deus da riqueza, do dinheiro. E meditando na palavra de Deus, irmãos, ela nos alerta, e eu queria que em algum momento você meditasse no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 3 em diante, sabe? Até o versículo 10, você vai ver uma palavra que trata justamente do perigo, né?
porque ele fala sobre pessoas que pregam uma doutrina errada, que não é a doutrina do amor, mas que eles, de alguma forma, eles querem transformar esta doutrina do amor, da piedade, em uma forma de ganhar, de tirar proveito das pessoas, de enriquecimento, né? Não é que não é que um pregador, não é que um pastor não tenha direito a um salário digno, sim, mas quando você faz dessa pregação, dessa condição que Deus te dá, um projeto de enriquecimento, então a palavra de Deus diz que você não entendeu absolutamente nada, né? E é um alerta para todo cristão, porque muitas vezes nos sujeitamos a condições, a situações, que por não conhecer a verdade, simplesmente estamos ali cumprindo ritualisticamente tudo aquilo que nos é pedido, né? E muitas vezes somos induzidos e até forçados a ter um comportamento que simplesmente nós fazemos porque não temos conhecimento da verdade. Então a palavra de Deus, irmãos, sempre será a orientação correta. E é por isso que nós devemos sempre estar observando ela. Veja o que diz a palavra de Deus. A respeito dessas pessoas, olha, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que o ganho seja piedade. Ou seja, eu tirar proveito, sabe? Me aproveitar das pessoas, eu ganhar com aquilo que eu faço. Não em função apenas de um salário digno, não, mas tirando proveito mesmo das pessoas, o enriquecimento, né? Aparte-se dos tais, diz o apóstolo. O apóstolo Paulo diz, aparte-se dessas pessoas, né? Ele diz assim, porque é grande ganho, ele diz assim, a piedade com contentamento. Ou seja, quando você entende que pregar a palavra do Senhor, ela não precisa ser levada num contexto de tirar proveito dela, mas que você se contenta somente pelo fato de você estar anunciando a verdade, quando você está simplesmente manifestando o amor de Deus que há na tua vida, né? E você está fazendo isso por amor e não por interesse. Então, para você é um grande ganho, entende? Porque você receberá de Deus a recompensa por isso. Porque você não está preocupado em tirar proveito das pessoas. Não está preocupado com enriquecer. Você não está preocupado com você, sabe, de tudo aquilo que você está fazendo. Simplesmente eu vou adquirindo uma condição cada vez melhor, eu vou, né, me projetando a minha vida, a minha situação financeira, em função daquilo que eu estou fazendo, sabendo, né, que isso não é correto. Nós devemos pregar o Evangelho, irmãos, por amor. De graça recebemos, de graça temos que dar. Não temos que ficar preocupados com isso. Temos que nos alegrar porque o Senhor nos permite pregar o Evangelho, mas jamais por algum tipo de interesse. Porque o amor de Deus que está em nós, Ele não nos permite isso. E tudo que nós devemos fazer apenas porque amamos a Cristo, porque somos servos dele e porque entendemos que temos que transmitir a mensagem da salvação para o mundo todo. Mas tudo isto sem necessidade de nos aproveitarmos das pessoas. Simplesmente orientar elas, dar a elas a oportunidade de conhecer sua verdade. O salário virá naturalmente. A recompensa virá naturalmente. Mas nós não temos que ter no nosso coração essa intenção de alguma forma nos aproveitarmos das pessoas por falta de conhecimento, porque elas não conhecem a verdade e elas simplesmente vão dizer amém
Jamais faça isso. E se você faz, corrija isso. Não tire jamais proveito. É o Senhor que cuida de nós. Nós temos apenas que servir ao Senhor. Pense nisso. Veja o que a palavra de Deus continua a dizer. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, não tem muita coisa. Por que temos que nos preocupar em encher de coisas, de ter muito dinheiro? Diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Olha, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Quem se contenta com o pouco? O verdadeiro homem de Deus. Porque tudo que ele faz como um ato de adoração ao Senhor. Eu vou fazer a tua vontade. Porque eu amo o Senhor. E eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor. E eu não vou fazer com outra intenção a não ser da maneira que o Senhor quer que eu faça. Em tudo isso, não vou envolver o meu interesse pessoal. Eu vou apenas me apegar àquilo que o Senhor espera de mim. Então eu vou fazer por amor, eu vou fazer de graça, eu vou fazer porque eu desejo fazer, desejo servir. É porque eu aprendi que eu devo amar ao meu próximo e amar ao meu próximo desta maneira, transmitindo a mensagem de salvação. Então não vou me apegar às riquezas, nem a tirar proveito de ninguém, porque isso não é agradável ao Senhor. Mas vamos prosseguir um pouquinho, porque é interessante observar o que a palavra de Deus diz, né? Versículo 9. Mas os que querem ser ricos, né, caem em tentação e em laço, armadilhas do diabo, né? E em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Irmãos, ó o perigo, né? Ó o perigo de você querer se tornar rico. Não faça isso. Se o Senhor te chamou para servi-lo, sirva-o de maneira digna. Não precisa da riqueza, o Senhor vai te dar o sustento, tudo que você necessitar, Ele vai te dar, acrescentado. Mas você terá sempre o prazer de estar servindo ao Senhor de forma honrosa. Nunca coloque no seu coração o enriquecimento pessoal, porque isso não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é que nós sejamos exatamente como o Senhor nos torna, como Ele nos faz, como Ele nos transforma, como Ele gera em nós uma condição de humildade, de simplicidade, de misericórdia, para que nós aprendamos sempre a apenas fazer uma coisa: amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, dar a cada vida a oportunidade de conhecer a Cristo para que tenham a mesma condição que nós temos. Pense dessa forma, não pense de outra. Jamais tire proveito, jamais pense de uma forma maliciosa, querendo ver brechinhas para você enriquecer. Não faça isso. Isso não agrada ao Senhor. Isso trará uma consequência sobre a tua vida, né? Mas para a igreja como um todo, é bom a gente estar alerta sobre aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, né? Aquelas pessoas que têm, como intenção apenas tirar proveito do teu bolso, do teu dinheiro, do teu ganho, né? E que tudo que eles fazem tem a ver com isso, com dinheiro. O que o apóstolo Paulo lhe diz: esses nada sabem, nada entendem. Afaste-se dos tais. Afaste-se dos tais. Amém, irmãos? Tenham um bom dia. Deus abençoe.